Foi. E aí, a gente está retornando então um artigo 5º, inciso 40, né? Que vai falar assim para a gente, ó. A lei penal, não é a lei administrativa, não é a lei civil, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, exceto para beneficiar o réu. Então, olha só, gente. Imagine que eu saia daqui agora, né? E cometo uma conduta que hoje não é crime. E daqui a 5 dias vem uma lei a ser promulgada, considera essa conduta crime. Essa lei vai poder retroagir para me incriminar? Não. Né? Mas imagine o sentido contrário. Eu cometo uma situação aqui que é crime, né? Vamos imaginar que eu saio daqui, quebro o vidro do carro de alguém propositalmente, crime de dano, lá do Código Penal. Daqui a 5 dias, vem uma nova lei falando que não haverá mais crime nessa situação. Essa lei pode retroagir para beneficiar? Pode. Então, a lei penal no tempo, ela só pode retroagir para beneficiar o réu, não para prejudicar o réu. Isso pode acontecer de várias formas diferentes, né? Pode acontecer com a descriminalização de uma conduta, que é abolir crimes. O fato que antes era criminoso deixa de ser criminoso. Fábio, já aconteceu isso alguma vez? Já aconteceu. Até 2005 tinha um crime no Código Penal chamado adultério. Né? Todo mundo já ouviu falar de adultério. Um cara casado, mulher casada, e tem uma situação, um caso qualquer paralelo. E aí, até 2005 adultério. Depois de 2005 veio uma lei descriminalizando a conduta de adultério, fazendo com que o crime de adultério não fosse mais passível de condenação, de criminalização. Né? Então, o que acontece? Se alguém estava respondendo a um processo por adultério, ou estivesse mesmo pagando pena por adultério, ainda que já tivesse transitado em julgado aquela condenação, quando vê essa nova lei, o cara fica totalmente liberado dos efeitos penais daquela condenação. Então, se o cara estiver cumprindo pena, o que acontece? Ele é liberado. Se ele estiver respondendo ao processo, o que acontece? É extinta a punibilidade. Então, abolir crimes é a situação em que haverá uma nova lei que vai descriminalizar uma conduta que antes era crime. E ela é possível? Sim. Nesse caso, essa lei ela deixou de ser, mas ela se movimentou para outras punições, né, e outras questões. Existe essa situação. Aí já não é abolir crime. Né? Às vezes, um fato que ele não é... Beleza. O adultério até não acontece, mas o atentado violento ao pudor é um bom exemplo. Antigamente, o crime é atentado violento ao pudor. E aí, a conduta que estava descrita no atentado violento ao pudor, ela deixou de ser atentado violento ao pudor, mas ela foi para o estupro. Porque o estupro, antigamente, era só a violência, era só a conjunção carnal. E hoje o estupro é muito mais amplo que só a conjunção carnal. Então, se o cara puxar um beijo da garota forçado, há um estupro. Né? Se o cara passar a mão na garota, é um estupro. Então, antigamente, o atentado violento ao pudor tinha essas condutas dentro. Nesse caso, não houve abolição de crimes. Por quê? Porque a conduta só saiu do atentado violento ao pudor para ir para o estupro. Só mudou o tipo penal, mas não deixou de haver a conduta, entendeu? No caso do adultério, deixou de haver a conduta. Então, houve uma abolição de crimes, e aí, quem estava pagando a pena já não paga mais pena nenhuma. Tá legal? É possível? É possível. Da mesma forma que existe a novatio legis e mérios de melhor, uma nova lei melhor para o réu. Né? Então, por exemplo, o cara está cumprindo um crime, que a pena máxima era 8 anos. Aí vem uma nova lei e fala que a pena máxima é 5. Ele já está no 6º ano de punição. O que acontece? Essa lei vai voltar, vai retroagir, favorecer ele e vai ser liberado. Né? Ou, por exemplo, uma lei em que ele teria que cumprir o crime inicialmente em regime fechado. E a nova lei fala que agora ele não cumpre mais inicialmente em regime fechado, ele cumpre em semi-aberto. Então não é mais favorável? Ele é favorável. Então ele deixa de cumprir naquelas condições da lei anterior para cumprir na condição da nova lei. Agora, pode voltar para prejudicar? Não. A lei nova, penal, ela não pode voltar para prejudicar o réu. Tudo bem? Então, esses conceitos aí estão com vocês. Eu vou botar mais uma observação no caderno, tá? Coloque assim, por favor. Nesse contexto,
a lei nova, a lei nova só poderá retroagir a lei nova só poderá retroagir para beneficiar o réu. Aí sublinha o que eu vou falar agora, tá? Vírgula. Ainda que na execução da pena, ainda que na execução da pena. Então, por exemplo, o cara já foi condenado, já transitou em julgado, já não tem mais recurso, ele está no presídio cumprindo pena. Veio uma nova lei que fala que ele não é mais crime. O que acontece? Ele é liberado. Tá legal? Eu estou frisando essa parte porque às vezes vem uma questão assim: a lei penal poderá retroagir para beneficiar o réu, salvo se estiver na fase da execução da sentença. Não, pode estar na fase da execução também que ele vai ser beneficiado. A qualquer momento ele vai ser beneficiado. Ok? E aí lembrando, tá, gente? Uma observação importante: lei penal, uma lei processual penal. Lei penal, tá? Lei que fala de crime, lei que fala de restrição de liberdade. Não é o procedimento, tá? Do processo penal, tá? Tranquilo até aqui? Agora a gente vai fazer um cenário aqui no quadro. A gente vai matar alguns artigos juntos. Depois eu boto o número do artigo. Olá, tudo bem? Copiem, por favor, no caderno de vocês que a gente já explica, tá? Assídio, ação de grupos armados contra a ordem constitucional.
bastante coisa do último caderno que eu fiz em 2019. Eu não tinha, ou eu não copiei essa parte. Ação de grupos contra a ordem constitucional. Foi essa parte. Embaixo também não tinha tráfico de drogas, tortura, terrorismo e ativismo. Não tinha. Isso aí os senadores pega para fazer as inibições, né? A partir desse quadro aí, né? Ele fala, por exemplo, disso que a tortura é imprescritível, entendeu? Não, eu estou dizendo que no meu caderno, quando eu estudei em 2019, tinha racismo, mas não tinha ação de grupos armados. Ah, certo. Aí, em tráfico de drogas também não tinha. Não tinha. Eu tinha tortura, terrorismo e idiomas. A gente até bota esse 3TH aí para lembrar, né? 3T, né? Tráfico, tortura, terrorismo e drogas de idiomas. Por isso que não dá para estudar com coisas antigas. Não. Não, direito então, direito é tão dinâmico. A gente tem emenda aí que lembra, não tem emenda 2026, mas até o final de 2025 tem emenda constitucional alterando a Constituição. Aí se tu estuda com uma Constituição antiga, um código antigo, acabou. Porque o examinador ele faz essa prova, né? Ele pega o conteúdo antigo e coloca o conteúdo antigo. E quando a gente compra o antigo, você tem que saber o antigo e o novo, né? É, Se acontecer uma prova que meu pai fez no tribunal, ele fez. Ele falou que tem a resolução nova, uma questão de passar, o juiz passar no portal, né? No portal, E tal. Aí ele falou que não era obrigatório e estava perguntando só considerando a antiga. Aí ele, não sei se ele errou, ele colocou com base na nova, não foi? Aí lá estava perguntando a resposta certa era a antiga. Esses aí são os artigos que englobam. O artigo 5º, né? A gente continua no 5º, aqui são os incisos, né? Agora tem 2, 43 e 44. Isso. Perfeito. Então vamos lá, né? Esses 3 incisos, gente, eles trazem para a gente alguns crimes que são inafiançáveis. O que é isso, crime inafiançável? É o crime que não admite o pagamento de fiança para que o cara seja liberado, né? Então não adianta porque não tem fiança. Então, a gente tem como crimes inafiançáveis pela Constituição o racismo, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional, a tortura, o terrorismo, o tráfico de drogas e os hediondos. O que são crimes hediondos? São crimes que estão tratados na Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90. Lei 8.072 de 90. Mas, a grosso modo, são aqueles crimes que têm um maior vulto, né? Que causam maior repulso à população e que a lesividade também é maior. Então, por exemplo, crime de extorsão mediante sequestro, o crime de estupro, o crime de latrocínio, são crimes mais vultuosos. Então, os hediondos são esses. Todos esses crimes estão na categoria de inafiançáveis, mas a Constituição separa aqueles que são imprescritíveis e aqueles que são insuscetíveis de graça ou anistia. Graça ou anistia, gente, são formas de perdão, são formas de extinção da punibilidade, ainda que o cara tenha cometido o crime e tenha sido condenado, né? A graça, ela vem por um ato do chefe do Poder Executivo, né? Normalmente é o Presidente da República, e a anistia vem por lei. São formas de perdão, a gente está até vivenciando isso agora, né? Discussão sobre lei de anistia, sobre atos de 8 de janeiro e tal. Então, graça ou anistia são formas de perdão, ok? Os crimes imprescritíveis são aqueles que não prescrevem. O que é prescrição? Prescrição é a perda da pretensão, porque ao longo do tempo o Estado não tomou nenhuma ação para conduzir o cara ao processo, ao julgamento e à execução. Então vamos pensar o seguinte: o cara cometeu um crime, né? Vamos pensar num crime de injúria. O crime de injúria, vamos imaginar que ele tem um prazo, tá?
para prescrição. Vamos imaginar que o prazo da injúria seja 3 ou 4 anos, tem a tabela lá no Código Penal. Aí o que acontece? Se em 3 ou 4 anos não entrar com ação contra aquele cara, vai perder a pretensão, não vai poder entrar com ação. Por quê? Porque já prescreveu o crime. Então a prescrição é uma forma de extinguir a punibilidade. O cara não vai ser punido porque ao longo do tempo não se fez nada contra o cara. Tudo bem? Não se fez nada no sentido de que ele respondesse ao processo, de que ele fosse cumprir a pena aplicada àquele crime. Tudo bem? E tem crimes, gente, que não prescrevem. Ou seja, tem crimes que podem passar o resto da vida que o cara vai continuar sendo punido, tá? Então eu cometo um crime de racismo hoje. Daqui a 30 anos, eu posso estar pescando lá no interior do Paraná, alguém chega lá, está preso. É um crime que você cometeu em 2026 e vai responder. Eu posso, porque o crime de racismo é imprescritível. Tudo bem? A mesma forma, a mesma coisa, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional. O que é isso? A milícia é? Grupos armados contra a ordem constitucional? É, montou uma milícia, organização criminosa. Então são crimes imprescritíveis. Então o cara montou a milícia hoje, daqui a 20 anos ele é preso fumando um cigarrinho na beira da lagoa ali. Ele é preso e vai responder porque é um crime imprescritível. Tudo bem? Outros crimes são imprescritíveis, são prescritíveis. O homicídio doloso prescreve, o latrocínio prescreve, né? O roubo prescreve. Se o cara não for condenado e não for sentenciado num determinado prazo, ele vai ter extinta a punibilidade. Mas esses crimes que vocês precisam guardar são imprescritíveis. Como é que é a abordagem nessa questão aqui? O examinador vem e fala: são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O racismo, a ação de grupos armados e a tortura. Certo ou errado? Tortura não. Ok? E de outra linha, a gente tem os crimes que não cabe nenhuma forma de perdão do Estado. Não cabe nem graça, nem anistia. Tráfico de drogas, tortura, terrorismo e os crimes hediondos. E aí o examinador ele tenta fazer com que a gente caia na armadilha, embolando aí esses tipos de crime. Tudo bem? Aproveitando o gancho aqui do racismo, gente, o STF tem decisões reiteradas e recentes que na lei de racismo, em nenhuma lei, estava caracterizada a homofobia, né? Mas a homofobia hoje, ela, quando se torna uma ação de segregação, ela entra com racismo. Ok? Tudo bem? Então as situações homofóbicas são julgadas como racismo. O mesmo tratamento hoje que é dado à injúria racial. Existe uma diferença de racismo e injúria racial, uma diferença conceitual, tá? A injúria racial está no artigo 140 do Código Penal e o racismo tem uma lei própria, a lei 7716. E o que acontece? No racismo você se segrega, você evita que algumas pessoas tenham acesso ao transporte público, à oportunidade de trabalho, à oportunidade de educação, por razões de cor, credo, raça, etnia e procedência nacional. Cor, credo, religião, né? Raça, etnia e procedência nacional. Na injúria, você não proíbe que a pessoa tenha acesso àqueles direitos, mas você ofende ela usando elementos de cor, raça ou credo. Né? Que você vira para o cara, xinga ele por questões inerentes à cor, raça, credo ou etnia. Tudo bem? Perceberam a diferença? Mas a injúria racial, devido ao grau de agressividade da conduta, está vindo imputada como crime de racismo. Vai ter repercussão jurídica de racismo. Tá legal? Então vamos colocar uma observaçãozinha no nosso caderno. Coloquem assim, por favor. Atualmente, as condutas de homofobia têm sido enquadradas
enquadradas como crime de racismo. Bom, é importante fazer a diferença entre o crime de injúria racial entre o crime de injúria racial, aí abra parênteses, aí coloca-se dentro do parênteses, está no Código Penal e ataca a honra subjetiva. Está no Código Penal e ataca a honra subjetiva do indivíduo. Atacar A honra subjetiva do indivíduo. Aí fecha parênteses. Do crime de racismo. Aí abre parênteses. Está na lei, aí o número da lei está aqui no quadro, tá? Está na lei 7716 de 83. Está na lei 7716/83. E ataca 7716 e ataca os direitos dos indivíduos. Tudo bem, gente? Tranquilo a iniciativa aí? Alguma pergunta? Posso apagar esse quadro? Mais um inciso aqui. Nesse inciso a gente vai trabalhar o princípio da intranscendência. Alguns doutrinadores também chamam o princípio da pessoalidade. O que esse princípio traz para a gente? Ele fala o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a declaração do perdimento dos bens ser estendida aos sucessores até o limite do patrimônio transferido. Então, olha só, o cidadão comete um crime e aí ele é condenado. Alguém da família dele vai poder pagar a pena dele? Ou é só ele?
Só ele, princípio da intranscendência, não é? Mas imagine a seguinte situação: ele está envolvido no crime de desvio de verba pública, por exemplo, crime de peculato, tá? Que é quando o servidor público se apropria de patrimônio alheio, né? Seja público ou seja particular. E aí ele se apropria daquele patrimônio. Se apropriou, e aí ele passa para os filhos. Ele transfere esse patrimônio, por exemplo, para os filhos. O que o dispositivo fala para a gente? Ele fala o seguinte: a pena, a condenação vai ser dele, mas o patrimônio que ele transferiu, esses bens que foram transferidos indevidamente, eles vão ser alcançados, ok? Até o limite do patrimônio transferido. Então, se ele transferiu 100 mil para os filhos, e esses 100 mil são oriundos de ilícito, de crime, ele vai ter que, os filhos vão ter que devolver esses 100 mil. Tudo bem? É isso que o dispositivo fala para a gente. Agora, a pena, somente ele vai poder cumprir. Legal? Se não tiver mais de 100 mil, por exemplo, caso não tenha mais de 100 mil, cara, tem que ser tirado. Aí ele vai ter que dar conta desse. Ele vai ter que buscar o patrimônio que foi adquirido por esses 100 mil, da onde, né, onde foi, esse recurso foi apoiado, né? Doutor, essa questão da intercedência é uma interrogação na minha mente, né? Não sei como está o entendimento da STF, mas lembro de uma discussão de uma mãe que foi presa porque o filho não estava pagando pensão alimentícia, sem transcendente, porque a mãe foi presa porque o filho não estava pagando pensão alimentícia. Então, mas ali não foi, porque assim, a Você prisão... lembra dessa situação, que Eu era lembro uma dessa senhorinha que situação, passava é. necessidade e tudo, mas... Então, mas o que acontece? Esse dispositivo, ele traz para a gente assim: a pena não será. Quando ele fala que é pena, ele está referindo a questões penais. A prisão civil por dívida, ela tem um caráter civil, ela não tem um caráter penal, né? É que nem assim, a gente fala assim, quais são as hipóteses de prisão oriunda de crime, né? Do ramo do direito penal: prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, né? Ou prisão referente a cumprimento da condenação. Mas tem um outro tipo de prisão aqui que ela não tem ordem penal, ordem criminal. É uma prisão civil, que é a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, né? Já que hoje não tem mais a prisão do depositário infiel, que já teve no passado, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia. Nesse caso dela, é uma prisão civil. Aí não se aplica a intercedência da pena, porque pena aqui está se referindo exatamente ao caráter criminal. Tá? Boa pergunta da Eva. Então, pode ser até uma questão de prova, né? Pode ser uma questão de prova falando isso, mas a prisão por inadimplemento da pensão civil, ela não tem caráter de pena, ela tem caráter civil. Tá? E esse dispositivo, ele fala de pena criminal. Tá? Tranquilo, gente? Vamos botar uma observação no nosso caderno. Este dispositivo não permite que terceiro cumpra pena pelo condenado. Ponto e vírgula. No entanto, a obrigação de reparar o dano e a decretação e a decretação e a decretação, a obrigação de reparar o dano e a decretação de perda de bens
podem ser estendidas de bens, podem ser estendidas Pode ser. aos sucessores. Podem ser estendidas aos sucessores. Vírgula. Até o limite do patrimônio transferido Tudo bem, gente? Nesse Então- caso de óbito também, né? Faleceu, né? Aí passou o patrimônio para isso. Faleceu o cara, passou o patrimônio para os herdeiros. Se o patrimônio transferido, ele for, se o patrimônio transferido for objeto, né, de ilícito, aí esse objeto de ilícito, no montante que foi transferido, vai servir para que seja resgatado pela instituição a qual foi dado dano. Tá bom? Tranquilo até aqui? Aqui, gente, ó, a própria Constituição traz para a gente penas possíveis e penas não possíveis, né? E aí, a gente tem isso aqui na Constituição, mas a gente pode fazer um exercício aqui junto, que vai servir para a gente já ter um balizamento aqui junto e também fazer um exercício lúdico em sala de aula, né? Por exemplo, pena de morte é possível ou não possível? Não. Então, a princípio ela é não possível, né? Exceto quando? Caso declarado. Salvo em caso de guerra declarada. Penas de trabalho, penas perpétuas por toda a vida, são possíveis ou não possíveis? Pergunta de novo. Penas cruéis, pode ou não pode? Chibata, pode? Tortura? Não. E pena de trabalho forçado, pode? Mas o preso não tem que trabalhar? A LEP não diz que o preso tem que trabalhar? A LEP diz que o trabalho é o dever do preso, né? Esse é um trabalho forçado? Não, não é um trabalho forçado. Por quê? Porque esse trabalho, ele vai ter uma contraprestação. Esse trabalho ele vai ter a remissão da pena, né? Então o preso vai ter vai ter dias de pena remidos, perdoados pelo trabalho. Nessa condição de contraprestação, não é considerado trabalho forçado. Então, se vier uma questão falando que o trabalho do preso é um trabalho forçado e estaria proibido, vedado pela Constituição, vai estar errado. Tá legal? Trabalho forçado não pode. De outro dia, pena de multa é possível? Sim. Aqui eu estou falando de multa penal, tá? Não é aquela multa lá do Código de Trânsito não, tá? Aquela é uma penalidade administrativa, mas existe a pena de multa do Código Penal, tudo bem? Pena restritiva do direito, proibição de frequentar determinados lugares, Sim. proibição de se ausentar da comarca restritiva de direito. Penas privativas de liberdade são possíveis? Reclusão, detenção. Sim. Nessa hora que a gente está aqui, tem gente presa, né? Cumprindo pena de reclusão. Perda de bens é possível? Sim. Então, está aí no nosso quadro as penas que a Constituição, no artigo 5º, traz como possíveis e não possíveis, tá?
a atenção aqui com o caso de guerra declarada, né? Isso é do artigo. É artigo 5º, incisos 45, não botei não, né? Não. 45 e 46. Professor, aquelas penas que a pessoa paga, sexta. Aquelas são. Então, porque a lei de prestação pecuniária, Isso. elas são permitidas, elas estariam aqui, ela estaria talvez em restritivo de direitos ou perda de bem. Ou às vezes assim, por exemplo, eu já trabalhei no equipamento público que a gente recebeu algumas pessoas para trabalhar, para cumprir ali uma certa carga. Restritivo de direitos. Ele tem que ir lá, ele vai ter que. Ele vai lá, cumpre uma carga horária, trabalha. Que ali no município. é uma alternativa que o Estado jurídico dá a ele para ele não exercer uma privativa de liberdade. Então ele vai lá e faz uma restrição de direito. Aí o Código Penal traz algumas outras distinções: prestação pecuniária, né, suspensão de atividade, interdição temporária de direitos. Se ele não cumprir, ele é preso? Aí depende do caso concreto, né? Mas assim, vamos dizer, porque tem hipótese de crime em que não vai caber prisão de forma alguma. Então essa é a alternativa. Então pode ser convertida Pode ser que por exemplo. aumente o tempo, né? Vai ter que olhar na circunstância do caso concreto, né? Mas, por exemplo, tem acordos que o cara não cumprir, volta a gerar para o Ministério Público a possibilidade de oferecimento da denúncia. Então o cara faz um acordo, por exemplo, na Lei 9.099, a Lei de Juizados Especiais, tem um estudo da transação penal, já ouviu falar? Para infrações penais de menor potencial ofensivo, o crime, que a pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, é ofertada a transação penal para o cara, né? O Ministério Público oferece a transação penal. Se ele não cumprir, volta a surgir para o Ministério Público a possibilidade de oferecer a denúncia. Ou seja, o cara respondeu o processo e ele pode gerar uma condenação final. Aqui, cruéis. Cruéis embaixo, trabalho forçado. Tranquilo, gente? Vamos trabalhar o inciso 56 agora. O 56 fala pra gente assim, ó: são inadmissíveis no processo as provas obtidas de forma ilícita. São inadmissíveis no processo as formas admitidas de forma ilícita. Então, olha só. Normalmente, quando o indivíduo está sendo condenado criminalmente, ele está sendo condenado com base em prova. O que é a prova, gente? A prova é o elemento de informação depois que ele passa pelo contraditório e pela ampla defesa, tá? Então, prova é isso, né? E aí, a gente tem as provas normais, que são as lícitas, aquelas que estão previstas no ordenamento, mas estão aquelas também ilícitas. Ilícitas são aquelas que não obedecem o regramento legal, não obedecem a forma legal de execução, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, uma prova obtida com tortura, é uma prova ilícita. É uma prova obtida com uma interceptação telefônica sem ordem judicial. A gente já viu que precisa de ordem judicial, né? É uma prova ilícita, né? Uma prova que não respeitou o devido processo legal, uma prova ilícita. Então as provas ilícitas, elas não são admitidas, devendo ser desentranhadas do processo. Então ela está lá no processo, foi obtida de forma ilícita, verificou-se depois, constatou-se que ela não é uma prova lícita, ela não obedeceu às normas legais. Então ela é desentranhada, ela é retirada do processo, ela é como se não tivesse existido, tudo bem? Aí, essas provas ilícitas, elas também podem tirar
provas derivadas das ilícitas. Derivadas das ilícitas. Imagina a seguinte situação. A gente já viu aqui hoje como é que pode se entrar no domicílio alheio sem consentimento, não é? Flagrante delito, prestação de socorro, desastre, não é? Ou durante o dia com ordem judicial, não é isso? Então, para entrar na casa da pessoa sem consentimento do morador, eu preciso estar legitimado por essas situações. Mas imagine o seguinte: eu vou lá, pulo na casa do morador sem ter, eu só tenho uma suspeita que ele cometeu um crime, que ele está guardando provas de um crime que ele cometeu, mas eu não tenho nenhum flagrante delito, eu não tenho ordem judicial para entrar durante o dia, não tem desastre, não tem prestação de socorro. Eu pulo dentro da casa do cara, começo a vasculhar tudo e acho ali o objeto do ilícito. Acho que, por exemplo, na casa dele é a arma do crime. Essa prova é válida ou ela não é válida? Não é válida. Não é válida. Por quê? Porque eu consegui ela através de uma ilicitude, que foi uma violação de domicílio indevido. Tudo bem? Mas vamos imaginar que em vez da arma, eu tenha conseguido um bloco com várias informações sobre vários crimes. E a partir daquele bloco, eu consiga fazer novas apurações e levantar outros crimes. Essas provas são provas ilícitas por derivação, porque derivaram de uma primeira prova que estava contaminada de ilicitude, que era ilícita. Então, não se aceita no processo penal nem a prova ilícita, nem a ilícita por derivação. Tudo bem? Essa é a regra, tá, gente? A gente vai ver que tem exceções, essa é a regra. E a regra fala, inclusive, de uma teoria que veio do direito constitucional norte-americano, chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Já ouviram falar? A teoria dos frutos da árvore envenenada é o seguinte: se a primeira é ilícita, todas as demais derivadas dela também serão ilícitas. Tudo bem até aqui? Vamos colocar a observação no nosso caderno. Coloquem assim, por favor. Esse é o 56. 56, tá? Coloquem assim. O ordenamento brasileiro. Ordenamento. O ordenamento brasileiro não aceita as provas ilícitas ilícitas, nem as ilícitas por derivação. Repetindo, não aceita as provas ilícitas, nem as ilícitas por derivação. Derivação. Bom, nesse sentido, temos a teoria dos frutos da árvore envenenada. Repetindo, nesse sentido, temos a teoria dos frutos da árvore envenenada. Bom, agora olha só, vamos continuar a ideia aqui. Então a gente já viu que a prova ilícita não é aceita e nem é ilícita por derivação, né? Mas imagine a seguinte situação. Vamos trazer a ótica, em vez do lado do criminoso, do lado de uma pessoa inocente, tá? Vamos imaginar que eu esteja sendo acusado de um crime que eu não cometi, eu sei que eu não cometi. E aí, eu sei que o cara que cometeu o crime guarda a arma do crime dentro da casa dele, tá legal? E aí eu pulo dentro da residência dele. Essa minha entrada é clandestina ou ela é regular? Clandestina. Clandestina, né?
Não tem desastre, não tem prestação de socorro, não tem flagrante de delito, né? Ela é clandestina, em tese ela é clandestina. Eu pulei dentro da casa dele, comecei a revirar e descobri lá a arma, descobri uma correspondência dele com outra pessoa falando que ia cometer o crime, descobri alguma coisa no celular, peguei aquele material todo e levei para o processo para tentar gerar uma absolvição de um crime que eu estava sendo acusado injustamente. Ou seja, eu atuei quase numa legítima defesa. Tá? Nesses casos, excepcionalmente, os tribunais superiores têm entendido que é válida a obtenção da prova ilícita. Então, a prova ilícita, como regra, ela vale ou não vale? Não vale. Mas em caso de defesa do acusado injustamente, para fins de comprovação processual penal, será válido o uso da prova obtida de forma ilícita. Tudo bem? Ou se ele conseguir tirar provas da lixeira da pessoa, pô, externa, né? Fora, na lixeira, ele conseguir provas lá, um bilhete que rasgou, mas dá para juntar e dizer, eu matei fulano. Então, ali já vai ter menos problema ainda, porque a lixeira, como está externa, já não é mais um bem particular dele, né? Já colocou um bem de destinação pública. Então fica mais fácil ainda para quem está captando, ele consegue fazer prova nisso, né? Já tem até julgados aí, alguns julgados aí anteriores com provas obtidas através de lixo, né? Até algumas investigações para conseguir provas para acusar alguns malfeitores, né? Algumas coisas com base em recolhimento de lixo, né? A operação policial foi feita com base em recolhimento de lixo. Fazer uma perícia para ver, porque também qualquer pessoa pode colocar também. Sim, lógico que vai passar por todos os meios de prova admitidos de direito, né? Mas tem. Uma vez estava conversando com uns colegas lá da Polícia Federal no Rio, lá na capital, os caras estavam falando que eles fizeram uma diligência grande e a partir do lixo que eles conseguiram capturar os caras que eles estavam objetivando pegar. Então, Caso de grampo no telefone sem autorização. então, se for um grampo com uma interceptação. É a única forma de inocentar, de fazer com que aquelas pessoas sejam inocentadas. Aí o tribunal aceita, os tribunais superiores aceitam. Se a única forma de inocentar, né, se for para fazer com que garanta que aquele que seja acusado injustamente seja absolvido, é aceita pelos tribunais superiores. Tá? Vamos pensar o seguinte, no viés de defesa, é o único meio de prova capaz de garantir a defesa e a justiça, aí os tribunais superiores aceitam como prova, ainda que a prova seja obtida de forma ilícita. Legal? Então vamos colocar no nosso caderno essa observação. Coloquem assim: excepcionalmente, os tribunais superiores têm aceitado a utilização da prova ilícita, a utilização da prova ilícita quando for um único meio para garantir a absolvição do inocente acusado injustamente. Tudo bem? Aí no 57, a Constituição traz para a gente um princípio
da presunção da inocência. O princípio da presunção da inocência. O que fala para a gente a Constituição? Fala assim, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em penal da sentença, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aqui, gente, ó, vamos dar uma paradinha para a gente entender um pouco o processo penal constitucional, tá? Aqui, o indivíduo cometeu um fato criminoso, tá? Um crime, né? Aqui tem a fase apuratória, que é dispensável. O inquérito policial é dispensável. Se o Ministério Público tiver elementos suficientes, ele já oferece a denúncia. Mas na maioria dos casos, tem essa fase inquisitiva, pré-processual, que é o inquérito policial, tá? Inquérito policial. Aí o que acontece? O Ministério Público recebe o inquérito policial e ele, com base no inquérito policial, ele oferece a denúncia. O que é a denúncia, gente? É como se fosse a petição inicial criminal, né? A gente, quando a gente vai entrar num processo nosso contra uma empresa concessionária de energia, contra um vizinho, contra o empregador, a gente tem uma petição inicial, não é? A denúncia é a petição inicial no âmbito criminal, é a petição inicial que o Ministério Público oferece para o Poder Judiciário. Então o Ministério Público vem aqui, ó, oferece o que? A denúncia. Tudo bem? O Ministério Público oferece a denúncia, o juiz analisa. O juiz é obrigado a receber a denúncia do Ministério Público, ele pode não receber. Obrigado. Ele pode não receber. Não, ele pode não receber. Ele fala assim, não, aqui não tem crime nenhum. Indefiro o recebimento da denúncia. Né? Ele recebeu a denúncia. Vamos lá, está falando que eu cometi um crime e tal. Aí o juiz fala assim, pô, não tem crime nenhum aqui. Ele não está falando crime nenhum. Né? Ou então ele cometeu crime numa legítima defesa. Então, não recebo, né? Indefere o recebimento. Mas para a gente continuar aqui, vamos no nosso exemplo, como se ele tivesse recebido, tá? Então, o juiz recebe a denúncia. Poderia não receber, tá, gente? Poderia não receber. Da decisão que indefere o recebimento da denúncia, cabe recurso de sentido estrito. Poderia não receber. Vou botar aqui para a gente não ter confusão, tá? Poderia não receber. Vou fazer isso aqui para a gente entender o processo penal como funciona e ficar mais fácil na nossa cabeça, tá? Recebeu a denúncia. Aí aqui tem a instrução, ouve testemunha, tá? Analisa as provas e aqui no final o juiz ou condena ou absolve, não é isso? Vou botar condenação, poderia absolver. A partir da condenação, vão ter os recursos, não é isso? Então vai ter recurso, pode ser recurso da defesa ou pode ser recurso da acusação. Depois que acaba esse período de recursos, não cabe mais recurso, diz que a sentença transitou em julgado, não cabe mais recurso, ela é definitiva. Trânsito em julgado. Transitou em julgado, começa uma nova fase do processo penal. Qual é? A execução da sentença. O cara foi condenado à reclusão em 8 anos. O que acontece? Vai para o presídio. Executar a sentença. Tudo bem? Então, olha só, olha o processo penal todo aqui na nossa frente. Se a gente entender isso, já mata muitas questões que vêm do processo penal. O cara cometeu um crime,
vem a fase de investigação, não é? Ela é processual ou pré-processual? Pré-processual. Pré-processual. Tem contraditório aqui? Não. Tem ampla defesa aqui? Não. Inquérito policial. Acabou o inquérito policial. Delegado, no seu relatório, enxergou que tem elementos ali, manda para o Ministério Público. Ministério Público também ele pode arquivar ou ele pode oferecer denúncia. Tudo bem? Mas ele, nesse nosso exemplo aqui, oferece a denúncia. Tudo bem? Oferecer a denúncia. O juiz pode receber ou pode não receber, não é? No nosso exemplo aqui, ele recebe. O juiz recebeu a denúncia. Começa a fase da instrução, né? A citação do réu, e aí começa a instrução toda. Vem a instrução. O juiz pode condenar ou absolver, não é? Vai condenar, nesse nosso exemplo. Condenou. Cabe recurso? Sim. Há um dos nossos princípios que é o duplo grau de jurisdição. Vem os recursos. Acabaram os recursos, a sentença condenatória foi mantida. Ocorreu o trânsito em julgado. Tem mais uma fase? Sim, a fase de execução, que ela vai vir pela Lei de Execuções Penais, Lei 7.210. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente já entendeu. O que eu quero dizer? Até aqui, até esse momento aqui, o cara é considerado culpado ou inocente? Inocente. Inocente. É isso que fala o dispositivo para a gente, o princípio da presunção da inocência. Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele é inocente. Fala, mas ele já foi condenado aqui, está nessa etapa aqui, ó. Cabe recurso. Mas ele foi condenado em primeira instância. Ele não pode reverter aqui, ó. Então, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele é inocente. Transitou em julgado, bateu o martelo, foi condenado, foi mantido, os recursos foram indeferidos, foi mantido. Aí ele vai só para a execução da sentença. Trazendo para aquilo que a gente falou agora há pouco, da lei penal que pode retroagir para beneficiar o réu, lembra? A lei penal pode retroagir para beneficiar o réu aqui, já na execução? O cara está cumprindo a execução no presídio. Pode. Então a lei penal benéfica pode retroagir em qualquer fase, até na execução penal. E a questão pode trazer para vocês, falando que a lei penal benéfica vai retroagir só até o trânsito em julgado. Errado, até a fase da execução. Tudo bem? Tranquilo? Uma linha que dá para a gente entender bem como é que funciona o processo penal. Ali está escrito fato criminal. Hã? Fato Aqui. criminoso. Fato criminoso. Fato criminoso. O fato, o cara cometeu o crime, o cara cometeu. Tá? Professor, nesse caso aí da denúncia, quando for ação penal incondicionada, vai passar pelo MP também, para chegar no juiz? Tipo, se outra pessoa oferecer a denúncia. Então, olha só. Nas ações penais públicas, ação penal pública, né? Ela sempre passa pelo MP. Por quê? Porque o titular da ação penal pública é o MP, o Ministério Público, né? Seja ela condicionada ou incondicionada. Mas se for uma ação penal privada, olha só a pergunta boa da Heloísa aqui, tá? Se for uma ação penal privada, que tem alguns crimes, gente, poucos crimes, que eles não são de ação penal pública, eles são de ação penal privada. Por quê? Porque são crimes que não interessam a coletividade, são crimes pequenos, são picuinhas. E aí só interessa a mim, que fui a vítima, o ofendido, e a pessoa que ofendeu, né? Então, por exemplo, o crime de difamação. O cara falou, ontem à noite você estava pelado tomando banho na rua. É uma coisa difamatória, não é um crime, né? E aí a difamação. Esse crime interessa a coletividade, não é uma coisa muito pequena inter partes. Uma coisa pequena. Eu entro com ação penal privada. Aí o que acontece? Na ação penal privada, não tem essa participação do MP aqui. Onde é MP, é o ofendido, é o querelante. Tudo bem? Então, nas ações penais privadas, a dinâmica é a mesma, tá? Só que aqui onde é denúncia, não vai ser denúncia, vai ser queixa-crime. Aqui também, queixa-crime. Então, o meu advogado, no caso de ação penal privada, ele vai oferecer a queixa-crime, não tem Ministério Público, né? Ele recebe lá, ele vai lá e pega o que foi apurado, as peças todas, oferece uma queixa-crime e o juiz verifica se recebe ou não a queixa-crime para virar um processo. A autoridade policial não faz nada, não? Pode Delegado, fazer, né? pode fazer uma investigação. Só a investigação, não é que oferece Não, nada, né? não.
A autoridade policial, a gente até brinca assim, né? Porque a autoridade policial, porque assim, tem até uma crítica que se faz na doutrina, que a autoridade policial, que é o delegado de polícia, ele só existe em poucos países. Pouquíssimos países, um deles é o Brasil. Tem países que não existe, na maioria dos países não existe a figura do delegado de polícia. Porque entende-se nesses países que é uma figura que não tem pouca importância, né? Porque o que acontece? O Ministério Público ele pode oferecer denúncia sem inquérito policial. Então, para que é o trabalho do delegado de polícia no inquérito policial, né? E o Ministério Público também tem um procedimento próprio investigatório chamado PIC, procedimento de investigação criminal. Então, o Ministério Público, o inquérito policial é dispensável. Então, o Ministério Público não precisaria. Então, na verdade, o trabalho do delegado de polícia é fazer essa investigação, mas sabendo que ela é dispensável, que ela não é indispensável. Tá? Mas tranquilo, gente? Então, pode ser que aqui já tenha pode ser que o recurso seja com ele preso. Aqui é uma modalidade, né? Pode ser que ele já esteja preso aqui nessa etapa. Entendeu? A execução da sentença não é sinônimo exato de tempo preso. Porque ele pode estar preso preventivamente, não tem sentença ainda, né? Então o cara está preso preventivamente, ele já está preso? Tá. Mas está executando a sentença? Não, porque não foi condenado ainda. É uma prisão preventiva, né? Não é um sinônimo exato, né? Entendeu? Às vezes o cara já está preso, mas ele não está preso porque ele está cumprindo a sentença. Ele está preso porque ele está preso preventivamente. Existe ali o requisito da prisão preventiva, mas ele não está preso como decorrência da sentença. Como se estivesse já pagando. Assim, até fala isso, normalmente o pessoal fala isso, é pagando. Mas na verdade o que acontece? É porque na prisão preventiva lá do Código de Processo Penal, às vezes o cara assim, ele está na iminência de fugir, ou ele está coibindo testemunha. Né? Aí tem a prova de existência do crime e indícios da autoria do crime. E o cara está coibindo testemunha. E o crime é com pena máxima superior a 4 anos, doloso. Então tem todos os requisitos para a prisão preventiva. O cara já pode ser preso preventivamente, mas ele ainda não está condenado. Se ele, ao final, for absolvido, ele tem alguma indenização do Estado? Não. Se ele, ao final, for condenado, ele pode fazer a detração desse tempo que ele pagou preventivamente? Pode. Entendeu? É questão de prova isso. A questão que caiu já na prova, caiu as dúvidas, caiu assim. O cara ficou preso preventivamente. E aí, no final, ele foi absolvido. O Estado tem que indenizar ele pelo tempo que ele ficou preso preventivamente? Não. Porque naquele momento, todos os requisitos da prisão preventiva estavam ali. Ou ao contrário, o cara foi preso preventivamente. No final, ele foi condenado. Transitou em julgado. Ficou preso preventivamente, por exemplo, 1 ano. Foi condenado a 7 anos. Mata aquele 1 ano da preventiva e vai cumprir mais 6. E o período depois de ficar na preventiva, né? Assim, não é um período da preventiva, é o período da análise da preventiva. A cada 90 dias, o juiz tem que fazer uma nova análise do pedido de prisão preventiva. A prisão que tem período é a temporária. A temporária tem um prazo de 30 dias para crimes hediondos, 30 mais 30, e se o crime não for hediondo, é 5 mais 5. Normalmente os delegados preferem pedir a preventiva porque não tem prazo, né? Porque a temporária representa o preventivo. Mas tranquilo? Bom aí vocês colocaram essas questões aí, porque a gente vai levantando a aula. Então, o que eu quero que vocês enxerguem aqui? A presunção da inocência diz o seguinte: até a condenação transitada em julgado, o indivíduo é considerado inocente. Tá? Vamos colocar no nosso caderno essa observação? Coloque assim, conforme o inciso 57 o indivíduo
será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Com certeza. Penal condenatória. Após o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Tudo bem? Tranquilos? Posso apagar esse quadro aqui? Inciso 58. O 58, ele fala o seguinte: o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, olha só, o que é civilmente identificado? Todos nós aqui somos civilmente identificados, temos a identidade, né? Temos a norma de habilitação, não somos civilmente identificados. Isso é identificação civil, né? Mas existe a identificação criminal, né? A identificação criminal, normalmente ela é feita por processo de fotografia ou datiloscópio. Eu sou mais antigo aqui, então, né, provavelmente, antigamente tinha chamado tocar piano. Alguém ouviu falar nisso? O cara foi na delegacia, foi preso, ele vai lá tocar piano. O que era tocar piano? O cara botar digital naquela tinta e botar lá para fazer a identificação datiloscópio, né? Era o tocar piano. Isso é uma das formas de identificação criminal. Mas quem já é identificado civilmente não passará por esse processo de identificação criminal, como regra, salvo nas hipóteses previstas em lei, que nem a Constituição está trazendo para a gente. Então, a Constituição fala, né, naquela toada que eu falei anteriormente, que não há direitos constitucionais absolutos, que há relativização também na impossibilidade de identificação criminal daqueles que já estão civilmente identificados. Então, como regra, se eu sou civilmente identificado, não passo por identificação criminal, mas, excepcionalmente, passarei, né? E em que situações? Hipótese prevista na lei, tem a lei de identificação criminal. Então, por exemplo, se houver contra mim registros de crimes ligados à falsificação de documentos públicos, e eu for averiguado na rua, eu estou sujeito a passar por uma identificação criminal. Tudo bem? Ou, se o meu documento já tiver com sinais de que o desgaste do tempo não permite uma precisa identificação, eu também passarei por identificação criminal. Tudo bem? Então, essa lei de identificação criminal, ela vai trazer algumas possibilidades em que, mesmo eu estando civilmente identificado, passarei pela identificação criminal. Legal? Vamos colocar a observação no nosso caderno. Coloque assim: como regra, o civilmente identificado, não, civilmente, como regra, o civilmente identificado não será identificado criminalmente. Não
será identificado criminalmente. Ponto. No entanto, haverá hipóteses previstas em lei em que isso poderá acontecer. Em lei e que isso poderá acontecer. Tranquilo, gente? Vamos para o 61. 61 também dá muito pano para manga, tá? Fala das hipóteses de prisão. Daqui a pouco eu dou um intervalinho de 5 minutos para eu beber água, o banheiro e depois continua. Vamos só acabar esse inciso, tá? Então, 61, ele fala das possibilidades de prisão. O que a gente sabe, gente? Prisão em flagrante é possível? O cara está cometendo delitoria. Eu posso prender? Sou obrigado a prender? Nós, como pessoa do povo, não. Qualquer do povo, não. Não é né? obrigado. Mas a autoridade dos agentes tem o dever jurídico de prender, né? Beleza, então, cidadão, ele tem uma faculdade jurídica. Faculdade jurídica de prender. Né? Beleza. Vamos lá. Flagrante. Aí tem, continuando o inciso, ó, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Quem é esse aí? O juiz, né? A ordem tem que ser escrita. Ordem escrita. E é fundamentada. Essa prisão por ordem judicial, ela pode ser a preventiva? Prisão preventiva é uma prisão decretada pelo juiz? Sim. Sim. A prisão temporária também é? Também. A prisão temporária está na Lei 7960, não está no Código Penal. E a prisão preventiva está no Código de Processo Penal, no artigo 312 do CPP. A prisão em flagrante está no 302 do CPP. Se tiver curiosidade. Tranquilo? Então essas são as formas regulares de prisão, né? Prisão em flagrante, ordem escrita fundamental da autoridade judicial competente. Tem mais alguma? Aí olha só o que o dispositivo fala pra gente. Ele fala assim, ó: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamental da autoridade judiciária competente, salvo, exceto nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, gente, além dessas tradicionais que a gente tem, se o cara cometeu uma transgressão militar ou militar, ele está lá na ordem unida lá, né? Não fez a barba e a barba tiver previsto como possibilidade de prisão, ele pode ser preso? Sim. Mesmo não tendo ordem judicial. O coturno dele não está limpo. Se tiver uma previsão de prisão militar por causa do coturno, ele vai ter que ser preso, independente de ordem judicial. Então, cuidado com essas exceções que o dispositivo traz para a gente, porque a gente sempre pensa nessas, né? A gente pensa nisso aqui, mas a gente vai ver que existem os casos de transgressão militar. Tudo bem? Que Vamos lá lavar o rosto primeiro. É o único caso que situa isso aí, né? Fora das previsões. Pode. Tá. Tá? Vamos bater uns 5 minutinhos então no intervalo, a gente continua, tá, gente? Para vocês darem uma esticada na perna aí, isso aqui é dureza.